Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Immanuel Kant, importante filósofo do século XVIII, presente no movimento intitulado Iluminismo. Vamos conversar hoje sobre juízos sintéticos e juízos analíticos. Um juízo sintético é aquele juízo que amplia o nosso conhecimento. Um juízo analítico não, tá? Por quê? Se eu pensar um juízo como uma frase composta por sujeito mais predicado, quando eu utilizo um juízo sintético, eu estou acrescentando uma coisa ao sujeito que não estava contido no sujeito, tá? Já quando eu utilizo um juízo analítico, eu estou explicitando o sujeito. Estou dizendo algo que você, conhecendo o que é o sujeito, já está incluso esse predicado no sujeito. Portanto, juízos sintéticos são a posteriori, eles dependem da experiência. Se eu não tiver experiência, eu não vou saber aquilo ali. Se eu digo que o sol esquenta a pedra, eu só vou saber que uma pedra fica quente quando exposta ao sol por meio da experiência. Não está contido na pedra a capacidade, ou no sol, dela simplesmente esquentar, no juízo sobre isso. Não, só pela experiência, que eu vou saber que uma pedra fica quente se exposta ao sol. Então requer experiência, é um juízo a posteriori. Um triângulo ter 3 lados, ou um quadrado ter 4 lados, é algo que já está incluso no conceito, no sujeito. Quando eu falo em triângulo, você entende que ele tem 3 lados. Quando eu falo em quadrado, você entende que ele tem 4 lados. Então, este predicado, ter 3 lados ou ter 4 lados, não acrescenta coisa alguma ao sujeito triângulo ou quadrado. Então, é um juízo a priori. Ou seja, não requer a experiência. Você não precisa da experiência para saber que um triângulo possui 3 lados. Você pode requerer a experiência sim, para saber se aquele triângulo é azul ou se ele é vermelho. Porque quando eu digo triângulo, não está incluso no conceito triângulo ele ser vermelho ou ele ser azul. Então, para você saber se ele é vermelho ou azul, só você tendo um contato com esse triângulo. Você tem uma experiência. Então, um juízo, saber a cor dele, um juízo a posteriori. Mas saber quantos lados o triângulo tem é a priori. Porque, por um lado, saber a cor você necessita uma experiência com esse triângulo, mas saber que ele tem 3 lados você não necessita de uma experiência com este triângulo. Os juízos sintéticos, então, eles dependem da nossa experiência. Já os juízos analíticos, eles são independentes da experiência. Eles antecedem a experiência que nós temos da realidade à nossa volta. Como nos 2 exemplos que eu dei. O triângulo azul em uma cor para o triângulo, faz com que seja um juízo sintético, a posteriori, depende da experiência. Mas se eu falo que o triângulo tem 3 lados, ou que o quadrado tem 4 lados, isso já está incluso no conceito de triângulo ou no conceito de quadrado, não depende da experiência, portanto, um juízo analítico, um juízo a priori. Então, juízos a priori, também conhecidos como juízos analíticos, são os princípios presentes na matemática. Eles são independentes da nossa experiência, são derivados da razão pura e possuem universalidade. Eles são universalmente aplicáveis. Já os juízos sintéticos são a posteriori, Eles dependem sempre da nossa experiência no mundo que nos circunda. Não possuem validade e universalidade. Eles não possuem uma validade universal. Não são necessários. Eles são contingentes. Quando eu digo que algo é contingente,
eu estou dizendo que esse algo pode ou não pode ocorrer. Mas 2 mais 2 é 4. Ou seja, é necessário que 2 mais 2 sempre seja 4. O resultado dessa soma sempre será 4. Mas, se a namorada do Joaquim vai sair usando um batom vermelho ou um batom de outra cor, é algo contingente. Ela pode até não usar batom algum. Tá? Pode ou não pode ocorrer. Ah, mas a namorada do Joaquim sempre usa um batom vermelho. Sempre. E daí? Ela pode amanhã não usar. Ou usar de outra cor. Tá? Então é algo que não necessariamente vai ocorrer. Tá? É contingente. O juízo a priori ele é analítico. Ou seja, o predicado da frase já está contido no sujeito. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Um triângulo possui 3 lados. Isto, tá, que eu estou falando é que o sujeito triângulo, tá, possui um determinado predicado, 180 graus, 3 lados, que já está contido no seu sujeito. Então é um juízo analítico. Tá? Ele não amplia o nosso conhecimento sobre o triângulo, sobre o sujeito, sobre o objeto. São universais e são necessários, porque aquele sujeito obrigatório, inexoravelmente, vai ter aquele predicado, não pode ser diferente. Tá? E não depende da experiência. Você não precisa ir lá olhar se aquele triângulo tem 3. Será que aquele triângulo tem 3 lados? Deixa eu olhar. Não precisa. Tá? Ah, o fulano me falou que tem uma praça aqui no formato de um quadrado. Será que esta praça, que é um quadrado, tem 4 lados? Eu vou lá ver se ela tem 4 lados. Não precisa. Tá? Se a praça tem o formato de um quadrado, ela tem 4 lados, ou está errado. Tá? Porque o quadrado, obrigatório, necessariamente, tem 4 lados. Tá? Agora, já os juízos a posteriori, eles são sintéticos. O predicado da frase não está contido no sujeito. Naquela praça, no formato de um quadrado, tem várias árvores plantadas. Ora, para eu saber se naquela praça tem várias árvores plantadas, eu preciso lá olhar. Preciso ver uma foto da praça, preciso ver uma filmagem da praça. Senão, como é que eu vou saber que tem árvores? Tá? No sujeito, no conceito praça, não está implícito que tem árvores plantadas ali, pode não ter árvore alguma. Então, quando eu digo que esse sujeito possui este predicado, praça, ter árvores ali plantadas, eu estou falando que o predicado desta frase não está contido no sujeito, que é um juízo a posteriori, é um juízo sintético. Ele vai ampliar o meu conhecimento sobre esta praça. Eu vou saber agora que nesta praça em particular existem árvores plantadas. Eu sei uma coisa a mais sobre esta praça. Tá? E é baseado obrigatoriamente na experiência de eu ir lá, de eu ter contato com a praça, de eu saber que existem árvores ali plantadas. O juízo, tá? Ele é um termo aplicado a todo e qualquer afirmação ou também negação sobre alguma coisa. Sempre que eu afirmo, sempre que eu nego alguma coisa, estou fazendo um juízo sobre esta coisa. E aí eu vou ter 3 tipos de juízo segundo Kant. 3. Eu vou ter o juízo analítico, que eu já expliquei, que ele é a priori. O triângulo possui 3 lados. Estou explicitando o sujeito. Eu vou ter o juízo sintético, que eu já expliquei, que ele é a posteriori. O triângulo é azul. Estou acrescentando um predicado que anteriormente não estava presente no sujeito. E vou ter também o juízo estético, que é o juízo do gosto, que também vai ser a priori, porque ele vai ter um caráter de universalidade, de necessidade. É como se todos percebessem aquela coisa como bela. Depois nós vamos entrar em maiores detalhes em outro vídeo sobre o juízo do gosto, o juízo estético.
A universalidade, tá, e necessidade nas ciências em geral necessita que haja, que exista um juízo que seja ao mesmo tempo sintético, ou seja, ele vai ampliar o nosso conhecimento, mas também ele é a priori. Ou seja, ele possui o caráter de necessidade, universalidade e validade. Porque, veja, se ele for somente um juízo sintético, ele amplia o nosso conhecimento, isso é verdade. Só que vai ser um conhecimento sempre preso aqui, às crenças. Tá? Sempre, a minha crença, eu tenho a crença de que vai ocorrer isto, mas pode não ocorrer, pode ser diferente. Eu tenho a crença que a Isabel vai usar um esmalte vermelho combinando com um batom vermelho, porque a Isabel sempre usa esmalte vermelho e batom vermelho, mas pode ser que ela não use em determinado dia. Amanhã você sai com ela para ir no cinema e ela está com outra cor, ela não está com aquela. Então, é um juízo baseado somente na minha crença. Isso é um juízo a posteriori. A ciência, ela precisa de algo mais, ela precisa de validade, ela precisa que as coisas sempre ocorram tal como ela afirma que vai ocorrer. E isso você só obtém num juízo a priori, que é a universalidade, a necessidade e a validade. Então Kant diz, olha, é preciso que exista um juízo que seja ao mesmo tempo sintético, ou seja, vai ampliar o nosso conhecimento e a priori possui universalidade, necessidade e validade. Aí ele vai se perguntar, na sua crítica da razão pura, como são possíveis juízos sintéticos a priori. É o que ele quer saber, tá? Porque se torna necessário, como condição para a existência da ciência, que haja esse tipo de juízo. Então, como isso é possível? E é o que ele vai buscar explicar na crítica da razão pura. E aí ele vai fazer uma crítica a dois grandes movimentos, que é o racionalismo e o empirismo. Nós temos aqui no canal uma playlist com vários vídeos, tanto sobre o racionalismo, tanto sobre o empirismo, que vale a pena você assistir. Então, com relação ao racionalismo, porque o racionalismo busca tudo por meio da razão. Eu vou conhecer o mundo todo, vou aprender tudo por meio da minha razão. A experiência pode me enganar, os sentidos podem me enganar, mas a razão não me engana. Aí o Kant nos afirma o seguinte: se o conhecimento for baseado na razão, teremos juízos pró e contra a mesma coisa. Tá? São as antinomias da razão pura. Se eu me baseio somente na razão, aqui um pouco eu estou afirmando, por exemplo, que a alma humana é imortal. Mas eu também posso, por meio da razão, afirmar que a alma humana não é imortal. A sua vida é só isso que você tem, é passageira. Morreu, morreu, acabou. Eu consigo afirmar as duas coisas, tá? Pró e contra. Então são antinomias da razão pura. Então, se o conhecimento é baseado unicamente na razão, eu posso ter, então, juízos que sejam contraditórios. Eu posso afirmar e posso negar a mesma coisa. Agora, com relação ao empirismo, o Kant chega. Se o conhecimento for baseado somente na experiência empírica, caímos na crítica de David Hume. Porque, veja, o empirismo diz, olha, a razão... Não, peraí. Eu tenho que me basear na experiência. Eu só sei, eu só aprendo, eu só conheço aquilo que eu observo, aquilo que eu experiencio, aquilo que eu sinto pelos meus sentidos. Eu preciso de uma experiência. Mas se todo conhecimento é baseado somente na experiência, aí cabe a leitura do David Hume que diz, olha, causa e efeito eu não enxergo na experiência. Eu vejo um fato, depois eu vejo o outro fato, numa sucessão temporal, mas eu não vejo essa tal de coisa de causa, nem essa tal de coisa de efeito. Eu vi um fato ocorrer e depois eu vi o outro fato ocorrer. Coincidentemente, os dois fatos ocorreram juntos, mas nada impede que ocorram separados. Só a minha crença faz com que eu acredite que sempre esse fato vai ocorrer junto com o outro fato. A galinha dentro do galinheiro, se pudesse pensar, ela iria acreditar que aquele homem de avental que lhe traz a ração para lhe matar a fome,
todo dia, à mesma hora, tá? É uma coisa inexorável, é uma lei universal da natureza. Causa e efeito. Causa. Chega o homem de avental, efeito. Eu mato a minha fome, porque ele me traz comida. Mas um belo dia, o homem pode chegar lá vestindo o seu avental e no lugar de uma ração, ter um grande facão, pegar a galinha pelo pescoço, cortar o pescoço dela e botar na mesa. Porque agora a galinha vai ser o almoço. Então a causa e efeito era só uma crença de uma galinha pensante que não pensa mais porque morreu. A única galinha pensante do mundo, gente, morreu porque acreditou numa relação de causa e efeito que não existia. Tá? Não ocorreu a fuga das galinhas, como no filme. Tá? Pensou, mas não pensou bem. O conhecimento é formado por uma crença na repetição de algo anteriormente observado. Não existe, veja bem, não existe universalidade, não existe necessidade, não existe um conhecimento que seja válido para sempre. Logo, as ciências não são possíveis. Se eu me basear somente na experiência, eu chego à conclusão que não é possível universalidade, necessidade, validade. Logo, não é possível as ciências. Entende, gente? E essa é a crítica que o Kant faz. Olha, só pela razão não dá. Só pela experiência também não dá. Nem o racionalismo, nem o empirismo. Para que haja ciência, para que haja necessidade, universalidade, validade, eu preciso de uma coisa nova. Eu preciso da existência de um juízo sintético e a priori. Ou seja, que amplie o meu conhecimento, mas que também me traga necessidade, universalidade, validade. Então, isto é o que eu tinha para falar sobre juízos sintéticos, que são a posteriori, e juízos analíticos, que são a priori. E a possibilidade de um juízo sintético a priori na crítica da razão pura de Immanuel Kant. Olha, se está gostando, deixe o seu comentário, quero saber a sua opinião sobre isto. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado mesmo pela presença até aqui. Valeu, até mais!